Meus caros, antes de mais nada, eu quero dizer a você que está vendo esse vídeo que eu não sou o dono da razão, não da verdade. Eu trabalho muito mais com o conceito de veracidade do que com o conceito de verdade. Para mim, como historiador, não há uma verdade estabelecida. Há veracidade. Ela se dá exatamente por elementos que levam a crer que aquilo que eu concluo tem muita proximidade com a realidade dos fatos. Às vezes o tempo desmente essa veracidade e às vezes essa veracidade se torna verdade por evidências cada vez maiores. Mas eu não posso jamais, como historiador, dizer que há verdades históricas estabelecidas e que eu não possa fazer a discussão dessas verdades, né, dessas conclusões, melhor dizendo, porque não há uma verdade pronta no contexto historiográfico. E eu levo isso também na minha vida, porque eu também não quero mais fazer parte daqueles que acham que possuem a luz, só eles possuem a luz. Isso seja no campo da religião, no campo da política, no campo até mesmo da educação. Eu acho muito ruim, eu penso que é muito ruim e, de uma certa maneira, rebaixa a nossa inteligência. O Brasil está sofrendo há muito tempo um processo de rebaixamento da inteligência, né? E tem um texto que eu vou deixar aqui na comunidade do canal, do sociólogo Domenico de Masi, sociólogo italiano, que fala sobre isso. Ele fala ali mais especificamente sobre o Bolsonaro, mas eu quero dizer que o Bolsonaro não é a única falange da burrice congênita, da deficiência cognitiva nesse país. Infelizmente, nós temos outra corrente também junto, que alimenta-se da burrice do bolsonarismo e que sua burrice alimenta o bolsonarismo. E assim vice-versa, é um processo de simbiose, onde um, né, suga do outro e cada um sobrevive sugando do outro. Eu estou falando sim do lulopetismo, eu estou falando sim do pensamento mágico do lulismo. Lula, que é essa figura criada por Golbery de Couto Silva, para justamente inviabilizar um projeto trabalhista. Lula, que se diz tão moderno, tão, vamos dizer assim, tão progressista, mas tem falas retrógradas. Quem é que vê isso, Lula? Pelotas é a cidade polo, né? Claro. Exportadora de viado. 320 mil habitantes, tudo Lula lá. Falas que, se fosse outros que falassem, eles seriam retrógrados e não Lula. Então tem algumas pessoas que, muitos até se dizem ateus, inclusive, porque eles não aceitam a religião como dogma de vida, mas aceitam o Lula como seu grande dogma. Então eles transferem o dogma ou o dogmatismo, de vez de ser religioso, ele vai para a política. E quando a gente então faz uma análise crítica e dizendo, olha, não é bem isto, Lula faz uma representação, Lula é uma representação de alguma coisa, ele não é aquilo ali, muitos se voltam contra. E então vem a adjetivação, porque o processo de rebaixamento é o quê? É a fuga do debate sério, do centro das coisas, para coisas extremamente desnecessárias ou periféricas. Este é o processo de rebaixamento que nós vivemos. Nós vivemos esse processo de rebaixamento há muitos anos. Desde que começou a história do eu e eles, do nós contra eles, melhor dizendo. Pois é, desde o tempo que tinha a disputa entre coxinhas e mortadelas. Desde o tempo em que muitos que, né, sempre lutaram contra a corrupção começaram a passar pano para a corrupção dos períodos de Lula e Dilma. E aí, meus caros, o rebaixamento da inteligência se dá não só via direita, também se dá via esquerda. Porque o rebaixamento da inteligência não é uma questão somente de quem tem diploma na parede ou quem não tem diploma na parede. A inteligência não está no teu diploma. A inteligência está nos méritos
que fez com que você chegou a ter um diploma. E aí, meus caros, a verdade tem que ser dita. O que nós estamos vendo, né, é a sabotagem à esquerda dos atos democráticos contra Bolsonaro. Perderam a oportunidade, perderam, as pessoas foram para as ruas no dia 24 de julho. Então, tiveram que atear fogo no Borba Gato, como se fosse o Borba Gato o responsável pela tragédia atual. Como também tiveram os covardes, aqueles que se dizem donos da verdade, aqueles que se dizem os democratas, os iluminados pela esquerda, de um partido que só elegeu na sua história um único vereador no município do estado do Amazonas. Então eles fizeram uma atitude muito, mas muito progressista, que é ameaçar mulheres. A serviço do Lula, que, desonestamente falando, não admite que não quer impeachment. Mas ele não assinou nenhum pedido de impeachment e não vai assinar. E se vir a assinar, vai ser depois de muito se falar. E muito mais uma questão proforme do que verdadeira. Estes mesmos que cobram porque o Ciro foi para Paris em 2018, no segundo turno, retornou e ainda votou no poste do Lula, são aqueles que se calam quando o seu ídolo máximo nega-se a votar o impeachment. Quando hoje o processo de libertação do povo brasileiro é o impeachment, não tem outro remédio. E quando o povo está dizendo isto, eles querem ir contra a vontade popular. Estes mesmos que se dizem democratas, que se dizem progressistas, que se dizem o escambau, são os mesmos que enriqueceram os bancos enquanto estiveram no poder, que criaram uma elite sindical, que deturparam o sentido das centrais sindicais desse país, ao ponto de chamarmos, nós que somos sindicalistas, nós chamarmos a CUT de Central Única dos Traidores. Porque as traições que a CUT fez com o povo brasileiro, com o povo trabalhador, são inúmeras. E eu posso falar a que eu vi de perto, com esses olhos já, né, que até um dia hão de comer, com o meu astigmatismo e hipermetropia, mas eu consegui enxergar, porque cego eu não sou, aquilo que eles fizeram em 2015, que é uma história muito nojenta, e que desmobilizou o magistério do Rio Grande do Sul, que só tem tido perdas dos últimos governos para cá. E que ganhou migalhas do governo Tarso, e eles acham que a gente tinha que compartilhar com as migalhas e ficar alegre com as migalhas. Não que o que hoje temos é melhor do que era com Tarso, mas não era Tarso melhor, tão melhor do que o que é hoje. Como é o caso, Lula é um pouco melhor que Bolsonaro. Mas não basta ser pouco melhor que Bolsonaro. Estão aí querendo engolir, fazer com que a gente engula a sua vitória, entre aspas, porque estão achando que estão ganhando, que ganharam a eleição por pesquisas. Por pesquisas. E querem passar, literalmente, o trator sobre a vontade popular de quem não quer compactuar com seus anseios, com as suas perspectivas, porque o que hoje nós vemos é não a vitória de um projeto, é a derrota de um projeto e a vitória eleitoral. É o que aconteceu com o PT nos últimos anos, que perdeu a sua essência, se é que tinha realmente aquela essência. Porque tirando aqueles quadros relevantes, sérios, honestos, justos, hoje nós temos Gleisi Hoffmann, Paulo Pimenta e tanto outros quadros que me embrulham o estômago, porque são pessoas que não têm compromisso com o povo. A maioria deles tem compromisso com o bolso. E que querem falar do Bolsonaro, mas agem de forma totalitária, tal qual age Bolsonaro. Tem o seu gabinete do ódio, tal qual tem Bolsonaro. E tem sua militância cega e fanática, tal qual tem Bolsonaro. Só falta para o Lula ter um cercadinho. Quem sabe o Lula faça um cercadinho para ter lá os seus de presente, para imitar o seu ídolo. Porque, no fundo,
Bolsonaro e Lula não são oposição do outro, são escada um do outro. Para ambos, quanto pior o Brasil, melhor. Porque só com o Brasil piorado e com uma situação de extrema, mas extrema necessidade, é que talvez alguém possa ainda encarar o Lula como real alternativa para alguma coisa. Porque o desespero faz com que a gente se agarre em galhos podres no meio da correnteza. E é o que eu vejo hoje. O Lula é um galho podre no meio da correnteza, que não se sustenta. E eu tenho essa posição, porque eu não sou homem de esconder as minhas convicções. Eu jogo limpo, embora no jogo político brasileiro nem sempre se joga limpo. Mas não tem problema. O que eu vou dizer aqui, e estou dizendo nesses minutos aqui, é que infelizmente nós temos uma casta de gente que não tem compromisso com o Brasil. E o povo brasileiro já disse não para esta gente. E vai continuar dizendo não para essa gente. E aí, a única saída para esta gente que não sabe reconsiderar os seus erros é chamá-los de fascistas, é chamá-los de qualquer coisa, é atear fogo no Borba Gato, é intimidar mulheres ou pessoas que não fazem parte dos seus clãs políticos. É a única alternativa que tem para Lula. Lula se desesperou ontem também com os atos contra Bolsonaro. Porque, no fundo, os atos agora contra Bolsonaro estão sendo também, intuitivamente, atos contra Lula. E não precisamos nem citá-lo. Basta ver a repercussão e a ação imediata dos grupelhos que não aceitam outro resultado também, que não a derrota do Brasil e a vitória de Lula nas urnas. Vou lutar até o último dia da minha vida, para não colocar de novo Lula. Já votei em ti, Lula, no passado. Mas hoje tu não representa o presente. Tu representa um passado. E se tu fosse realmente uma grande liderança, tu hoje aglutinaria as pessoas e não separaria elas, como tu sempre fez na tua vida. É isso que eu tenho para dizer.